Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje eu vou falar sobre a farsa do pseudo-apóstolo Paulo e os dons ministeriais, ok? Bom, alguém pode achar estranho quem está vindo aqui pela primeira vez. Lembrando, este canal não é canal de culto. Aqui nós lidamos com a realidade e nós desmascaramos os mitos, as mentiras, as fábulas. Se você quer canal de culto, não é aqui. Aqui nós tratamos religião de um ponto de vista racional, ou seja, de que religiões são criações humanas. E aquilo que as pessoas levam como literal, que são mitologias, nós mostramos aqui o porquê daquilo não ter coerência e porquê nós não devemos acreditar. Agora, se você quer acreditar e acha que isso vai mudar a sua vida, e acha que isso vai te melhorar por algum motivo, ok. Mas não tente me convencer, porque eu já passei por esse lado. E aqui eu estou alertando as pessoas para que elas aprendam um pouco e que elas questionem, ok? Bom, o título está passando aqui, vocês estão vendo. Bom, lembrando, quem quiser ajudar o canal, tem várias maneiras. Tem o superchat nas lives, tem o botão Valeu Demais e tem o Pix, que é fabio.deoliveira2011@gmail.com. Bom, gente, sem mais demoras, eu vou compartilhar a tela aqui e mostrar o seguinte. Alguém pode achar estranho, porque Paulo, mas Paulo é chamado de apóstolo na Bíblia. Não, ele se auto-intitula, o personagem se auto-intitula e ele não é apóstolo nenhum. Ele é um pseudo-apóstolo. Eu já tratei disso em outro vídeo. Tem uma playlist aí, depois vocês podem ver. Acho que é uma mentira chamada Paulo. Mas vamos ver aqui quais eram os requisitos para as pessoas serem apóstolos. Vamos lá? Olha só, vamos lá. Aí diz aqui, Atos 1, versículo 20 em diante, porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem habite e outro tome seu encargo. Eu já tratei sobre essas citações, se elas são realmente referências ao tal apóstolo Judas, que teria partido, né? Vocês sabem muito bem. Estou evitando alguns termos, estou usando eufemismo aqui. Não sabe o que é eufemismo? Estude. Bom, e eu já tratei isso aqui, e se essas passagens realmente elas falam dos apóstolos ou se elas estão falando sobre outra pessoa. Mas vamos imaginar que seja. Olha aqui, porque é necessário que dois homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Bom, teria que andar com eles o tempo todo. Olha só, então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando, disseram, a entonação que ficou horrível, vamos lá. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, que é lançar sortes, tá, gente? E a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos, porque na verdade, a verdade é que parece que na literatura aparece 12, né? Porque ele se tornou um dos 12. Mas vamos lá, gente. Estou usando aqui a nova Almeida atualizada. Eu não vou comparar versões, nada disso. Bom, vamos ver aqui o interessante. Para que os caras, ou para que a pessoa entrasse no lugar de Judas e se tornasse um apóstolo, o que teria que acontecer? Era necessário que esses homens que tivessem acompanhado os apóstolos, tá? Lembrando, gente, isso aqui são narrativas de uma religião e não aconteceu nada porque não existiu. Não, estou apenas tratando aqui a história em si, ok? Tinha que acompanhar Jesus, os apóstolos, desde o batismo de João até o dia que ele foi levado às alturas. Ele teria ressuscitado e tinha que se tornar testemunha da ressurreição. Eu te pergunto, vou voltar para mim? O tal apóstolo, que eu chamo o pseudo-apóstolo Paulo, ele acompanhou
os discípulos, os outros apóstolos, desde o batismo de João, desde que Jesus foi batizado por João, até a crucificação, depois da crucificação, até a ressurreição e até vê-lo sendo assunto aos céus? Não. Então, Paulo não cumpre o requisito de um apóstolo, ok? Ele não é apóstolo, nunca foi apóstolo nenhum. Beleza? Vamos lá, gente. Então agora vamos falar o seguinte. Vamos ver a besteira que esse tal pseudo-apóstolo inventou aqui. Lembrando, o que se atribuem ao tal apóstolo, tá? Eu estou falando aqui sobre aquelas pessoas que acreditam na literalidade bíblica. Por exemplo, ele vê lá a epístola do apóstolo Paulo. Então ele leva aquilo como literal, ele acredita em tudo que está aqui como literal. Então a gente vai aqui mais uma vez mostrar que isso não passa de balela, certo? Vamos então aqui a epístola de Efésios, que é atribuída a esse apóstolo, tá? E vamos ver aqui, ó, versículo 8. Ó, vamos 8 em diante, depois você lê o capítulo todo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou... Ó, mas vou pegar o 7 porque para não dizerem que eu estou fugindo do contexto. Ó, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Esse Cristo aqui seria o Mashiach, que eles atribuem o tal Jesus. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, agora é interessante, por isso diz, quando você vê isso no Novo Testamento, por isso diz, está escrito, assim diz as Escrituras, isso significa o quê? Significa que é uma citação da Tanar, conhecida no Ocidente como Antigo Testamento, que para os judeus não tem nada de antigo. Muito bem. Então ele está fazendo citação lá da Tanar. Lembrando, em várias passagens você vai ver no Novo Testamento sendo citado assim, está escrito, e você vai procurar a referência, não tem. Isso tem no Evangelho de Mateus, isso tem nas epístolas paulinas, um monte de vezes você vai ver isso. Mas aqui não, ele está citando algo, mas ele está distorcendo. Por que está distorcendo? Primeiro que eu vou mostrar que eu vou pegar o livro de Salmos e você vai ver que não tem nada a ver com isso aqui. Mas vamos lá. Por isso diz, quando ele subiu às alturas. Aqui está pegando a passagem de Salmo 68, 18, e está dizendo que foi Jesus que subiu às alturas. Por isso que diz, quando ele subiu, ele quem? O tal pseudo apóstolo está se referindo ao tal Jesus, o Cristo, né? Mas foi ele que subiu lá em Salmos, daqui a pouco a gente vai ver. Levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Isso aqui tudo é acréscimo do que não tem nada lá na passagem. Tudo acréscimo para fazer doutrinas. E algumas pessoas vão se utilizar disso para dizer que Jesus pregou no inferno. Olha a bobagem que vão fazer. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Ele mesmo, aqui que eu quero pegar, isso aqui, gente, de céus. Eu já fiz várias lives com o Marco Aurélio, o meu amigo, e nós já jogamos por terra isso aqui, a base da ciência, que não tem céus, tá, gente? Não tem isso. Ele mesmo concedeu aqui, ó. Vamos continuar. Ele mesmo, ele que é? Seria o tal Jesus, né? Concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha isso. Vou parar aqui, ó. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui está a farsa. Isso aí não condiz nem com a escritura lá na Tanar, nem com aquilo que se atribui a Jesus. Sabiam disso? Vamos comparar? Vamos comparar? Vamos comparar então. Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó. Gostam aqui, Mateus 23, versículo 6 e diante, quando Jesus ali está repreendendo os fariseus. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Tá? Eles gostam dos primeiros lugares nos boquetes, quer dizer, nos banquetes e nas primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Preste atenção aqui. Tá? Aqui em Efésios diz que deu um para mestres. Olha aqui, ó, mestres. Só que olha aqui o que atribui a Jesus teria falado, ó. Mas vocês não serão chamados de mestre,
porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Como é que esse pseudo-apóstolo vai dizer, ele tem maluco, ele tem esquizofrenia? Ele tem esquizofrenia para falar que vamos levar em conta que existiu o apóstolo Paulo, que existiu Jesus, vamos levar em conta isso. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Vem cá, se aquele diz que ninguém será chamado de mestre, mas mas vocês não serão chamados mestres, aqui em Mateus 23, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Eu não vou pegar todos os ministérios aqui que supostamente o apóstolo seria citado, que é pseudo-apóstolo, aqui está dizendo que esse Jesus concedeu. Você pode pegar, por exemplo, o cargo de pastor. Você vai lá para João, está lá o seguinte, que haverá um só pastor. Ele, no caso, seria o Jesus, né? Então aqui, de onde que ele tirou que Jesus chamou pessoas para serem mestres e outros para serem pastores, evangelistas, onde você vê Jesus instituindo alguém profeta? Você vê que 12 apóstolos foram apenas os 12. Você tinha outros discípulos, tinha multidão ali na história, você vai ver com ele, mas você vai ver que apóstolos apenas 12. E quando foram substituir um apóstolo, tinha que cumprir certos requisitos. Então, de onde tirou isso? Por que eu estou falando isso aqui, gente? Vou botar para mim aqui. Por quê? Eu estou falando isso aqui. Porque tem muita gente hoje presa a líder, enganador, safado e pilantra, que diz assim, olha, foi Jesus que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, se você está indo contra a direção aqui do ministério, você está indo contra Deus, contra Jesus. Quer ser rebelde contra Jesus? E a pessoa fica com medo. Fica com medo. É engraçado, né, gente? As pessoas não conseguem interpretar texto. Eu fico vendo hoje, sabe? Tem pais que ensinam os filhos a serem burros. Sabe por quê? Quando a professora chama a atenção da mãe, falou, tá se comportando, a pessoa fica contra. Fala que a culpa é da professora. Não, a culpa é sua, que você que não presta. Não tem pulso firme, você que não presta, não tem pulso firme com seu filho. Não ensina a obedecer professores. Você ensina seu filho a ser burro, sabe por quê? Porque não dá uma leitura para ele. Só dá o que não presta. Ah, papai, eu quero um celular. Menino com 7 anos de idade. Você dá um celular para ele. Para ele ver tudo que não presta. Dá um livro para ele. Cria o hábito de incentivar a leitura, mas não. A leitura que quer incentivar é esse livro de fantasias aqui, ó. Só que não é de um ponto crítico que nem eu faço aqui, não. Não. Qual que é o ponto que eles fazem? Não. Tudo que tá aqui é verdade, tá, meu filhinho? A cobrinha falou, tá com a mulher para comer um fruto mágico, aí o fruto mágico ela comeu aquele fruto mágico, aí a humanidade desobedeceu e a gente tá aqui pagando. Tá de brincadeira? Tá de brincadeira com a minha cara? Por isso que muita gente hoje cai numa dessa, porque não consegue interpretar texto. Uma frase não consegue interpretar. A gente fala assim, marque as alternativas corretas. Significa o quê? Para você marcar, você pode botar um X, botar uma bolinha, tanto faz. Mas não, a pessoa coloca VF, de verdadeiro ou falso. Aí tá na questão assim, marque V para as afirmações verdadeiras, marque F para as afirmações falsas. Aí a criatura coloca lá o X. Por quê? Porque não sabe interpretar um texto, uma frase não sabe interpretar, que dirá um texto. E aí o pilantra do pastor, do padre, do apóstolo, do bispo, engana a pessoa com isso. Fala, não, aqui é a autoridade de Deus, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui. Aí pega os textos, vamos comparar. Se tem contradição, meu amigo, pode ter certeza. Isso aí é obra humana. Só isso. Então vamos lá. Então, vamos imaginar que Jesus existiu. Então, ele deu um para mestres? Hein? Se ninguém será chamado de mestre, mas vós sereis irmãos, um só será o mestre de vocês? Ou melhor, de vocês? E todos vocês são irmãos? Hein? E aí? Não, também, ó, nem quereis ser chamados de guias, porque um só
é o guia de vocês, ou seja, só aí já joga por terra o cargo de pastor. Mas você pode ir lá para João 10 e ver isso. Lembrando que agora eu só li, não mostrei na tela. Vamos agora para a citação que o tal pseudo-apóstolo faz, ou que atribuem a esse tal pseudo-apóstolo. Vamos aqui, Salmos 68, 18. Olha aqui, ó. Eles pegam isso aqui, ó. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Mas quem subiu? Subiste. Tá falando de segunda pessoa. Eu subi, tu subiste, ele subiu. Quem foi que subiu? Tu subiste, poderíamos botar aqui. Aqui tem um sujeito oculto. Tu subiste, certo? Quem que subiu? Quem foi? Levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas. Até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Quem? Alguns vão dizer aqui que isso aqui fala de Moisés. Tá? De Moisés. Porque se você pegar aqui, ó, você vai ver aqui, o Monte Altíssimo, o Monte Bazã, as elevações, vai falar do deserto, vai falar quando o Sinai tremeu, olha aqui no versículo 8, tá? Muitos vão falar que isso aqui é de Moisés. Realmente o contexto está falando de quê? Da vitória do tal, do Mashiach, não, do tal Hashem, ou o Deus Pai que eles chamam de Adonai, ali sobre os inimigos de Israel. Então está falando dali do período que eles peregrinaram dentro da mitologia bíblica. Por que mitologia? Porque esse êxodo nunca aconteceu, gente. Nunca aconteceu, primeiro, escravidão de hebreus em massa no Egito, muito menos um êxodo. Mas tiveram, sim, hebreus que foram viver no Egito, que negociaram, conseguiram vida lá, mas agora, escravidão em massa de hebreus, isso nunca aconteceu. Por isso que eu falo que é uma mitologia. Dentro da mitologia, o Salmo 68 está celebrando essa vitória. Lembrando, salmos não são profecias. Já começa errado. Aqui em Efésios, ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Por quê? Porque ele vai querer fazer essa citação aqui, ó. Olha aqui, ó. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Agora vamos aqui em Salmos. Vamos ver. Podemos ver os versículos que isso aqui está falando do quê? Da vitória de Deus, ou do Hashem, sobre os inimigos de Israel. Ok? O próprio Salmo mostra isso. Aí você vê aqui, ó. Os carros de Deus, versículo anterior ao 18. Os carros de Deus são 20 mil, sim, milhares de milhares. No meio deles está quem? O Hashem, o Senhor, o Ihaver, o Yarvá, sei lá o nome que você quiser dar, o tetragrama também. O Sinai tornou-se em santuário. Está falando do Sinai, está falando do quê? Daquele período de peregrinação. Estou falando porque que peregrinação é uma mitologia, porque isso nunca aconteceu na realidade. Dentro da historinha aconteceu. Na historinha aqui dentro das páginas. Aí, olha só. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas. Levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite nele. Bendito seja. Não? Alguém vai dizer que foi Moisés que subiu e conseguiu a vitória orando. E o texto também pode também sugerir aqui que quem subiu também foi o próprio Deus, que ele conseguisse para si mesmo homens como dádivas, para que ele habitasse no meio deles. É isso. Então quem subiu aqui? Outra coisa. Olha o tempo verbal aqui. Recebeste homens por dádivas. Olha como está aqui em Efésios. Olha como está distorcido aqui. Ó. Levou cativo, concedeu dons aos homens. Dar e receber são coisas distintas, são coisas diferentes. Aqui, em Salmos, está dizendo que ele recebeu, tá? Que ele recebeu, ó. Tu recebeste homens por dádivas. E aqui, Efésios, olha a mentira aqui, ó. E concedeu dons aos homens. As pessoas pegam isso aqui também para dizer, tá vendo? Olha, ele subiu, levou cativo, cativeiro, tá vendo? Sabe por quê? Porque quando ele desceu lá embaixo, ele pegou ali o seio de Abraão, tirou do inferno e levou lá para cima e trouxe a vitória. Esqueçam essa interpretação, porque isso não tem nada a ver com o que está em Salmos. Salmos não são profecias. Se fosse, seria assim. Olha, virá o Mashiach, virá alguém que vai subir e conceder dons aos homens. E esses dons serão ministérios eclesiásticos. Não tem nada disso ali no texto. Está falando da vitória, da libertação desse personagem também,
ou Hashem, que livra ali os cativos e recebe esses homens como presentes, como dádivas. Para quê? Para que Deus habitasse entre eles. É essa a interpretação que está ali em Salmos. Custa entender isso? Custa entender que o teu pastor está te enganando, que teu padre está te enganando, que teu papa está te enganando? Custa entender isso? Custa usar o cérebro, meu filho? Caramba, quando eu vejo as pessoas falando assim, eu não sei porquê, meu cérebro. Deve ter cérebro mesmo. Para ser tão burro. Que é cérebro. Olha, eu fico indignado com tanta burrice. É fácil enganar as pessoas. Tem uma frase que diz, eu até não lembro o que foi, eu vou até procurar o que eu falo aqui, que é mais fácil enganar as pessoas do que mostrar e convencê-las de que elas estão erradas. Sabe? Vou até colocar aqui para ver. Enganar as pessoas. Deixa eu ver de quem é essa frase. Mark Twain, sei lá, uma coisa assim. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. Lembrando, não estou aqui compactuando com engano. Estou falando o seguinte, citando uma frase, que é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. Muito mais fácil, gente. Por isso que a gente fica aqui, é difícil a gente conseguir crescer, difícil as pessoas virem, se atentarem. Não, é mais fácil obedecer um picareta do pastor que pega versículo aleatório, distorcido, porque o Novo Testamento distorce tudo na cara dura, e podemos ver aqui, o livro de Efésios fala de uma descida a um mundo inferior, às vezes querem dizer que foi para o inferno, que lá venceu o diabo, pisou na cabeça do capetinha e conseguiu a chave. Gente, olha que besteira. E Salmos não fala nada disso. Primeiro que Salmos nem fala de inferno. Não fala do pregadão, ou melhor, não fala de Jesus. Não, está falando do Deus de Israel. E ali quem poderia ser o que subiu? Cabe essas duas interpretações ali no texto. Ele diz, pode ser Moisés ou o próprio Deus mesmo. Simples, não tem Jesus ali. Não, mas Jesus é Deus. Coisa nenhuma. Os autores de Salmos, que foram vários, ali está dizendo que é de Davi, mas não, todos os Salmos são anônimos. E foram vários autores. Os autores de Salmos, eles têm consciência de um tal Jesus? De trindade? Claro que não. Então, por isso eu falo, é a farsa do pseudo-apóstolo, já vimos aqui nos requisitos que ele não cumpria. É outra coisa, ele aparece assim, de maneira abrupta na Escritura. Aparece perseguindo. Aí você vai ver nos evangelhos, que seriam as biografias de Jesus, temos os evangelhos sinóticos e temos o evangelho de João. Embora o evangelho de João ele é bem diferente, mas ele tem algumas particularidades com o evangelho de Lucas também. Mas ele não é sinótico, o João não, mas ele tem algumas coisas que são comuns entre esses dois evangelhos. Entre esses dois. Mas vamos lá. Nas biografias ali de Jesus, da obra dele, cadê Paulo ali? Paulo teria sido, segundo ali a Bíblia, o Novo Testamento, ensinando aos pés de Gamaliel. Sabe quem era Gamaliel? Filho de Hilel. Um dos maiores rabinos de Israel. Tanto que você tinha a escola de Hilel, que era seguida. Tinha a escola de Hilel e a outra era de Shamash. Não, Shammai. Shamash é sol em hebraico. É de Shammai. Você tinha essas duas escolas. Dá para você ver a importância. Se Paulo ele tinha aprendido com esse cara, não era qualquer um, teria aprendido diretamente com ele. Cadê ele ali em João, em Lucas? Só aparece em Atos, que também atribuem a escrita de Lucas. Mas cadê ele no Evangelho de Lucas? Ele aparece assim, ó, o tal pseudo-apóstolo. Ele aparece só, de uma vez. Cadê? Cadê no momento da Páscoa, da crucificação? Cadê no momento ali do Sinédrio? No momento ali que Jesus foi interrogado? Ele foi interrogado várias vezes. Dentro da historinha da Bíblia. Cadê o Paulo? Cadê o apóstolo Paulo, gente? Cadê? Ele aparece assim, ó. Só a partir de Atos, assim, ó, de maneira assim, bem abrupta. Mostrando que essa história foi muito mal escrita. E que é essa parte aí do apóstolo, do tal apóstolo, que distorce lá Salmos
para mostrar o quê? Não, olha, o sacerdócio tem que continuar. Porque foi ele mesmo que deu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres. Hoje está dizendo isso. Não estou falando você mestre que ensina, não estou falando você, não. Estou falando como dom espiritual dentro de uma igreja, dom espiritual, dom ministerial. Não, eu não posso ir contra, sabe, meu pastor, sabe, eu não posso ir contra o evangelista lá, que é o dirigente da minha congregação, porque, olha, porque senão eu estou indo contra isso, porque foi ele que subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e concedeu esses dons aos homens. Então, esses dons é a capacitação divina que Jesus deu para eles. Balela! História para boi dormir. Enganaram você. Lembrando, tudo isso aqui não passa, quer dizer, tudo não. Tem coisas aqui, lógico. Toda mitologia vai ter alguns elementos verdadeiros. Mas isso aqui, a essência desse livro, é mitologia. É fábula. É farsa. Isso aqui, ó. Isso aqui. Agora, o que fazem usando esse livro para enganar as pessoas, isso existe. Sabiam disso? Por isso que pastor odeia quem questiona. Por isso que pastor detesta o trabalho dos livres pensadores e daqueles que são militantes. Sabe por quê? Porque a gente mostra o erro que as religiões usam. Até mesmo ali em Atos você vê o erro ali. Porque eles oraram para Deus mostrar qual era o apóstolo que tinha que, ou quem iria ocupar o lugar do apóstolo. E o que aconteceu ali? Deus falou alguma coisa? Que geralmente na escritura Deus fala. Mas ali aconteceu algo que acontece nos dias atuais. As pessoas oram a Deus e Deus não responde. Por quê? Porque Deus não responde nunca. Ah, mas o culto pentecostal não responde, que está rodando um bando de idiotas falando línguas que nem línguas. Um bando de sílabas que eles não entendem e dizem que estão falando línguas. Não é resposta de Deus. Não é Deus falando. É o teu pastor falando e as pessoas ali falando. Deus não fala em lugar nenhum. E o que eles fizeram? Jogaram sorte. Sabe como era jogar sorte? Tipo você pegar uns dados ou bastões numerados, sabe, algumas pedras e sorteava. E essa prática, as pessoas falam o seguinte: não, Fábio, é porque essa prática aí era uma prática divina. Era adivinhação, tá? E ela veio do paganismo. Aí as pessoas falam assim: ah, olha, não pode adivinhar o futuro porque isso é do diabo. Deus é contra isso. Mas na escritura eles usavam. Jogavam sorte. Eles faziam isso. E isso era uma prática pagã. Porque aquilo, quando é de outra religião, aí eles falam que é demoníaco. Quando é da deles, aí pode. Por exemplo, ah, não, olha, a pessoa quando é kardecista, vai lá consultar um médium, ou qualquer outra religião espírita, vai consultar um médium, aí fala, não, isso aí não pode, porque está adivinhando. Ah, mas na tua igreja tem adivinhação. Não, lá é profecia. Qual a diferença? O nome só. Só o nome. Na linha aí jogaram sorte, porque fizeram um sorteio. Era assim, aí jogavam, essa prática era paga. Para dizer o quê? Que Deus estava no controle da sorte, no caso, antes de Israel, as divindades, né? Quando passou para o judaísmo, era o quê? A única divindade, que eles diziam que adoravam um único Deus. Aí Deus estava no controle, então jogaram sortes, e aí ele foi acrescentado de comum acordo, porque é assim que é feita a eleição de qualquer liderança. Primeiro, os caras escolhem ou fazem sorteio, votação, como acontece nas igrejas. Isso para qualquer religião, tá? Que a pessoa chega lá e eles são levados de quê? De comum acordo. Se a liderança gostar, não tem divindade para agir, aí eles acrescentam aquela pessoa como líder. Isso vale para qualquer religião. Ou vai fazer que nem o pseudo-apóstolo. O que eu recebi, não recebi de homem nenhum. Não, eu vejo muito isso. As pessoas saem da igreja, montam uma outra. Não, porque meu ministério, Deus mandou sair. Ah, você falou qualquer religião, a pessoa pode ter uma outra religião, monta um centro e fala, não, eu recebi uma orientação dos meus guias para montar aqui. E aí faz. É assim que acontece, gente. Todo mundo que diz ter uma liderança espiritual, ele vai ser colocado por alguém que era líder antes dele, e o vai colocar ali porque vai gostar dele, ou a pessoa vai sozinha montar uma outra religião. Ou
ou melhor, ou um templo, ou um terreiro, ou seja lá o que for dessa religião, para continuar. E dizer que os espíritos, ou Deus, ou a divindade, ou as divindades, o chamaram. É sempre assim. Foi ali em Atos. Ali em Atos, pelo menos, essa é uma das poucas verdades que tem na Bíblia. Que a liderança é escolhida por quê? Pela conveniência. Pela conveniência. Mas voltando, tem muita gente hoje falando, não, ó, meu líder aqui é inspirado porque Jesus subiu, ele desceu, ele venceu. Coisa nenhuma. Ah, mas ele é o próprio Deus. Espera aí, Deus muda? Está lá no Tanar. Eu, o Senhor, não mudo. Aí vai mudar agora no Novo Testamento? Porque ele esqueceu, teve amnésia? É isso? Não, porque lá era outra coisa. Lá ele recebeu os homens como dádivas, como dons. Agora, que ele dá dons, gente, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. É como dizia lá o padre do Quevedo, né? Isso não existe. Pois é. Então, eu vou parar por aqui. Mas antes, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou mostrar aqui o clube de membros para vocês que querem ver, tá? Os nossos conhecer e fazer parte. Eu vou mostrar aqui para vocês, colocar na tela. Tá? Esses aqui são os nossos membros, tá? Universal Eclesiástica, Sara Pitbull, Ferdinando Martins, Edmé Pergentino, Cláudio Loyola, Humanista, Tia Teia, Canal Pacabá, Trilobita Vegana, Ateísmo Sem Fronteira, Max, Naturalismo e aí alguma coisa aqui, e o Jean. São essas pessoas que nos apoiam sendo membros. Então, eu te convido a ser membro também aqui do canal para nos ajudar. Também tem o botão Valeu Demais. Lembrando, quem quiser ajudar com o Pix vai ficar no comentário fixado. Mas eu posso citar mais uma vez. Vou citar o Pix, que é fabio.deoliveira2011@gmail.com. Lembrando, tiver dúvidas, venha, pergunte. Agora, não venha para cá tentar evangelizar e defender essa bobagem, defender essa mentira, porque isso é uma farsa, tá? Não existe. Mesmo, vamos imaginar que existisse a divindade. Se existisse a divindade, se fosse verdadeiro, você teria que seguir a Tanar, não o Novo Testamento. Porque ali é uma distorção, uma deturpação do chamado Antigo. Certo? E se existisse, e mesmo se existisse Jesus, você quer acreditar, ele não instituiu nenhum bispo, não instituiu profetas, não instituiu evangelistas, nada disso. E os apóstolos foram apenas aqueles 12. Em nenhum momento ele disse, olha, vai ter sucessão. Por isso que eu falo, o cargo de Papa, ele é contra o Evangelho. Os caras criaram os troços, mas não souberam nem como elaborar. Nem como elaborar. Então, gente, esqueça isso. Você não precisa obedecer pastor, você precisa obedecer a consciência e ter ética. Só isso. Você tem que fazer o seguinte, fazer o bem. Fazer o que você quiser também. Porém, sem fazer mal a ninguém. Vou repetir. Faça o que você quiser, sem fazer mal a ninguém. Outra coisa, e siga as evidências. Vá aonde as evidências apontam. Então é isso. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Lembrando, vou citar a frase do Isaac Asimov, que é: se o conhecimento pode trazer problemas, não é através da ignorância que podemos solucioná-los. Jamais. Jamais. Tá? Jamais. Até o Neil deGrasse Tyson falou assim que em nenhum momento da humanidade, da história da humanidade, a ignorância foi melhor que o conhecimento. Em nenhum momento, gente. Então é isso. Então valeu, gente. Até a próxima. Sucesso. Ó. Tchau, tchau.